Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Para você que nos assiste, uma boa noite de salvação. Estamos aqui para mais uma vez estar trazendo mais um texto do nosso plano de discipulado, fechando as portas do fundo. O último passo, do nosso projeto, que é o quinto passo para o fechando as portas do fundo. E o texto que será usado nesta noite se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 7 e 8, que diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Coisa muito interessante esse texto. Se vocês estiverdes em Jesus, e Jesus estiverdes, a palavra de Jesus estiverem em vós, pedirão tudo o que quiserdes, e vos será feito. Assim será glorificado o nome do Senhor, para que deis muito fruto, e poderão ser seus discípulos. Não tem como eu dizer que sou um discípulo de Jesus e as palavras do Senhor não estiver em mim, e os frutos do Senhor não estiverem na minha vida. Para me ser discípulo, para me intitular discípulo, eu tenho que fazer, a obra do Senhor, o chamado, cumprir o chamado do Senhor, fazendo assim com que vidas venham ser transformadas através da minha vida. Esse texto é um texto muito interessante da palavra de Deus, pois nós vemos aí, a importância a qual o Senhor ele ressalta sobre a permanência, ainda frisando aí a permanência na palavra do Senhor. Ele é bem claro o texto quando diz que a gente precisa estar em Cristo. Não tem como você pregar a palavra, dizer ser um cristão, se você não está em Cristo. E não tem como estar em Cristo levando uma vida de qualquer forma. Não tem como estar em Cristo vivendo uma vida de pecados. Não tem como estar em Cristo vivendo uma vida como um qualquer, jogado, no meio do lodo, no meio da lama. Então precisamos estar em Cristo. E as palavras de Cristo precisam estar na nossa boca. Não tem uma lógica assim clara de uma pessoa de se dizer cristã, se dizer que serve ao Senhor e a palavra de Deus não estiver na boca dele. Aquele crente que não sabe recitar um versículo, que não sabe, quem sabe, falar a palavra do Senhor, justamente por o fato de não gostar de estudar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus e também pratica, É bem-aventurado aquele que pratica, aquele que medita. Então precisamos estar em Cristo e as palavras de Cristo têm que estar em nós. A evidência de Deus na nossa vida são o fato da gente ser cristãos que sabem manejar a palavra, que sabem dar bom testemunho. Nós precisamos estar em Cristo e as palavras de Cristo estar em nós. Se isso for cumprido, a palavra está dizendo aqui bem claramente: pedirão tudo o que quiserdes
e vos será feito. Ah, irmão, então eu posso estar em Cristo e as palavras dele em mim, então eu posso pedir qualquer coisa. Quem está em Cristo só vai pedir coisas voltadas para o reino, porque quem está em Cristo pensa no reino, pensa nas coisas que são de cima. O apóstolo Paulo ele diz em de suas cartas que se há alguma coisa de bom, de agradável, de santo, de pureza, se há alguma coisa de deleite, se há alguma coisa, né, de bondade, de benigna, nisto pensai. E ele diz em outro texto também, pensai nas coisas que são do alto. Então quem está em Cristo não pensa nas coisas terrenas, não pensa em enriquecer, não pensa em estar, né, querendo adquirir coisas terrenas. Não é errado o crente ser bem de vida, não é errado o crente ganhar muito dinheiro, não é errado o crente ter muitos bens materiais. Porém, o crente não deve viver a sua vida correndo atrás dessas coisas, porque são passageiras, são coisas terrenas, coisas que ficarão aqui após a sua morte ou após o arrebatamento do Senhor. Então, se nós estiver em Cristo e as palavras dele em nós, pediremos tudo o que nós quisermos e será feito. Nisto, o nome do Senhor é glorificado. Quando um crente é honrado pela oração, por o seu bom testemunho, o nome do Senhor é glorificado. E assim também seremos seus discípulos. Então, que a tua vida seja para glorificar o nome do Senhor. Que tudo que você faz seja para glorificar o nome do Senhor. Que o projeto que você faz com Deus seja para glorificar o nome dele. Nesse contexto desse texto, nós vemos o Senhor Jesus citar que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o lavrador. E os ramos que estando nele não dá fruto, ele tira, ele corta e lança fora, fazendo assim com que as que dão fruto sejam limpas para que dê mais frutos. Então, se você já dá fruto, meu irmão, o Senhor, ele vai estar te limpando cada vez mais para que dê mais fruto. Porém, se não der fruto, se você não está dando fruto, o Senhor, naquele grande dia, ele vai te lançar no fogo. Tenha certeza disso. Aquele que não dá fruto, ele corta. Ele corta e lança fora para que seja queimado no fogo que arde. Então, que você venha se dedicar na presença de Deus. Que você venha se dedicar à obra do Senhor. Venha pensar no reino, venha pensar nas almas, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e você precisa fazer a sua parte como um fiel em Cristo, pregando e anunciando a palavra de Deus. Esse aí é o quinto passo da salvação. Estar em Cristo e as palavras dele em nós. O crente que está em Cristo e as palavras dele em nós e nele, ele não anda por aí dando mau testemunho, falando mal de A, de B, nem de C, nem de igreja de fulano de tal, e nem disso, nem daquilo. Ai, nem que a minha igreja é melhor que a de fulano. Coisa nenhuma. Crente que está em Cristo e a palavra dele está nele. Ele se preocupa em pregar a palavra, em ganhar almas para o Senhor, em ajudar a obra a crescer. Esse deve ser o foco do crente que está em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e te dê cada vez mais oportunidade de estar diante de uma palavra como essa. Que Deus abençoe.